as medidas necessárias junto à aviação pilar, no sentido de que seja procedida a padronização de cores dos ônibus que realizam o transporte coletivo em nossa cidade, para que não haja mais ônibus escolar ou pintados com faixa atendendo o transporte coletivo de passageiros da linha urbana e rural, tendo em vista a confusão que isso tem causado para usuários do transporte e aos estudantes, bem como o aspecto visual para a cidade, que acaba passando uma imagem de desorganização do sistema de transporte. Assim sendo, com estes apontamentos, encerramos nossas atividades, esperando ter atingido o objetivo, que é de tratar com igual respeito a empresa que presta serviço à população e aos usuários do transporte coletivo, e prezar sempre pelo aspecto legal, que é o fundamento desta casa, salvo o melhor juízo, o plenário Salvador dos Santos Picanço, em 18 de março de 2014. Assina o presidente da comissão, Ademir Rodrigues, relator Antônio Quioche e César Luiz Cordeiro, membro. Só uma dúvida, o senhor deu aqui a data 18 de março, na verdade encerraram hoje as atividades da comissão, né? Porque a reunião do senhor informa aqui que foi dia 29 de abril, é isso? Sim. Confirma? É, 29. Não vai ser colocado em discussão já. Bom, como o relatório final da comissão apresenta sugestões à presidência da casa, o mesmo vai ser discutido e, se aprovado, as providências aqui colocadas serão encaminhadas. Portanto, uma vez feita a leitura, está em discussão o relatório apresentado e lido pelo presidente da comissão, vereador Ademir Rodrigues. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de um esclarecimento da comissão com respeito ao vale transporte escolar, porque existe uma lei na casa que é uma tarifa diferenciada e ela está constando com o mesmo valor de uma passagem circular, 2,60 e 2,60. Uma palavra, o presidente ou o relator da comissão. Tem uma lei na casa. Sim, eu também achei meio esquisito ali, mas daí conversando com o empresário, aí diz ele que essa diferença vem do executivo, quando subsidia essa diferença. Como o município não está subsidiando, então ele cobra o valor integral da passagem. Peço uma parte, nobre vereador. O senhor segue a palavra. Então, muito obrigada. Essa discussão ela vai ser diferenciada em razão de que alguns esclarecimentos podem ser solicitados aos representantes da comissão, assim como foi pela vereadora Marijane, então poderá haver retorno de palavra. Obrigado, vereador. Eu gostaria de que me desse uma resposta sobre isso aqui. Porque o Vale Transporte Escolar em todo o Brasil ele é de uma tarifa diferenciada. E aqui foi também sempre. Haja vista, enquanto diretora lá, várias declarações eu dava para que os alunos fossem lá adquirir seus vales transportes para o mês todo. Então, tem uma lei na casa e nós devemos obedecer essa lei. Só uma coisinha, já volto. É válido a contestação da vereadora, porque esse vereador também contestou, achou que teria que ter um desconto de valores, né? Mas daí o empresário diz que quando há desconto é quando vem subsídio do município e o município não está repassando subsídio nenhum, então ele tem que cobrar o valor integral. Agora aí eu não estou dizendo que isso é verdade, é o que eu ouvi do empresário e eu acredito que ele deve ter um conhecimento melhor do que o meu, né? Então eu aceitei
Ok. Eu aparto e continuo com a palavra. Pode retornar com a palavra, vereador. Eu só gostaria de lembrar o nobre vereador, presidente da comissão e os demais membros que eu não sei o percentual, porque eu não me lembro o bojo da lei. Então eu pedi já para a nossa assessora, na sessão que eu compareci, porque na outra eu não pude vir, eu solicitei a ela a cópia dessa lei para que não incorrêssemos nesta problemática agora. Então, se existe uma lei, nós temos que cumprir, não é isso que se pede? Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobre vereador. Por essa razão, já lhe passo a palavra, vereador. É por essa razão que o parecer está sob discussão. Né? Se houver algum vereador entender que existe algum equívoco, né, a liberdade de voto é tanto a favor quanto contra. Pois não, vereador Roberto? Senhor presidente, vereador, essa questão aí incluiria, não sei qual será o pensamento de cada vereador com respeito a esse parecer da comissão competente. Ela, após a discussão, né, ela vai ser devolvida ao chefe do Poder Executivo, é isso, né, senhor presidente? Não, na verdade, assim, aprovado o parecer, né, vai vencer a maioria, né? Se aprovado o parecer, as providências que estão sendo solicitadas aqui à presidência da Casa, né, elas serão tomadas. Será trazido a discussão e a revogação do decreto legislativo, será encaminhado o ofício à empresa e ao Poder Executivo, conforme consta no item 2, e também será encaminhado, né, conforme sugere várias situações ali que constam no item 3 do parecer. Tudo bem, senhor presidente. Eu pensei nesse sentido assim, de que o chefe do Poder Executivo, após aprovado ou reprovado essa questão, que o chefe, inclusive, venha trazendo o bojo, né, da lei, essa diferença do vale transporte, porque consta a lei, porque não adianta você dizer, não, nós vamos ver, depois da lei aprovada, aí não tem como a gente pegar e dizer que vai ser diferenciado. Então, o plenário analisa dessa forma de que é aprovado o parecer da comissão e que o chefe do Poder Executivo ele encaminha essa casa a diferença do vale transporte, para que a gente possa ter assim em mãos documentos. Na verdade, se esperava a conclusão do trabalho da comissão, né, vereador? Nesse sentido, por isso ela foi constituída. Então, o parecer agora já está aqui, como a comissão apresentou o parecer de forma conclusiva, né, cabe aí ao plenário decidir pela aprovação ou não do mesmo. Desculpe, senhor presidente, o parecer ela pode receber adendo, né? Não está em discussão o parecer? Não, nesse sentido, a comissão é uma comissão especial, né, vereador? Então, quem apresenta a conclusão são os 3 vereadores indicados. Eu gostaria que os 3 membros da comissão analisassem, né, dessa forma, para que junto no bojo da lei conste essa diferença do vale escolar. A palavra? Eu sugeriria, para que não adiasse mais, que a gente retirasse aí essa parte do Vale Transporte, que o Vale Transporte ficasse a cargo do Poder Executivo, se ele subsidiar para a empresa, para que a empresa passe a dar o vale a partir do subsídio do chefe do Executivo. Porque não compensa comprar o vale do mesmo valor, a não ser que a pessoa queira já guardar a passagem segura, né? Que não é preciso. Então, que fique isento nesse documento o vale transporte e a gente aprove ou não aprove o restante. Não, mas vereador, veja bem, não consta no decreto esse valor? Do vale transporte, sim. Então não tem como retirar. Não tem como. Veja só,
A Câmara sustou os efeitos de um decreto que é de competência do Poder Executivo. Não pode o Poder Legislativo, de qualquer forma, né, isso daí é plenamente inconstitucional, alterar, né, a essência do decreto. Tanto é que o decreto legislativo, ele tão só impera e tem efeito sobre a validade do mesmo. Ele suspendeu temporariamente os efeitos. Então não existe como, né, fazer, os poderes, eles são independentes entre si. A cada um cabe o que fazer. Então a sugestão de Vossa Excelência não tem como ser acatada. Tudo bem, presidente. Continua em discussão. Só uma dúvida aqui. Tem 3 membros da comissão e um membro não assinou o parecer. O vereador César Cordeiro. Eu só queria saber se ele participou da reunião para... Não, até perguntar para o vereador César mesmo. Posso fazer essa pergunta? O vereador pode estar com a palavra. Nós aí pedir a oportunidade para falar sobre isso. Houve uma reunião que foi marcada e eu não pude estar presente. Liguei para o vereador Ribeiro, que me ligou também, falei que não podia estar presente. E foi a única, né? Essa última reunião que teve no dia de hoje aqui, né? Não sei onde foi essa reunião, até agora não estou sabendo. O vereador Ademir falou que me convidou, mas eu não estou lembrado de ser convidado. O horário, não sabia de nada dessa reunião, não participei dessa reunião. E desde já manifesto aqui a minha opinião, meu voto, que sou contra, né, a revogação do decreto legislativo número 002/2014. Sou contra, desde já manifesto aqui o meu voto, né, sou contra esse pedido aqui apresentado pela comissão. E por esse motivo também não assinei, entendeu? Por esse motivo eu não participei de nenhuma reunião com o empresário, nem com o prefeito, nem com os demais membros da comissão. Estranho, né? Ter uma comissão constituída onde os membros não participam. Eu acho que, para mim, está sendo um relatório assim, meio vago, né? Porque agora o membro da comissão me fala que ele não foi convidado para participar da reunião. Eu sei que a maioria vence nessa história, mas eu acho que assim, já tem diversos erros desse relatório, que apontado pela vereadora Magel, que é o valor do transporte escolar, outro, a questão da data aqui, que está 18 de março e a 29 de abril, a reunião com o prefeito e o empresário, e a outra que o membro não participou e não foi nem convidado, né? Eu acho que Só uma parte, vereador. Pode. Aqui, no item 1, lá embaixo é muito bem claro quando dizem dos participantes da reunião. O vereador Ademir, o diretor da direção Pilar, senhor Valdir, e o prefeito municipal João Pirajara Lopes, não fazendo alusão aos outros 2 membros, ou seja, ao relator e ao membro da comissão. Só um parênteses. O vereador César precisa medir um pouco as palavras aí quando se dirige à comissão, que Vossa Excelência por várias vezes foi procurado, sempre viajando. Ontem tivemos nós 3, está aí o vereador Antônio e Vossa Excelência junto. O prefeito não estava presente, ficou assim que ele retornasse de Curitiba, ele procurasse, e ficou bem claro que o que o presidente acertasse lá, você assumiria. Então, tem que medir palavras, porque esse presidente ele não deixa de convidar. Ficou bem certo da gente se reunir com o prefeito ou o empresário ontem à noite, à tarde ou hoje, mas Vossa Excelência está sempre em viagem, não foi possível. O vereador Antônio aceitou que a gente ia, o que esse presidente resolveu com o empresário ou o prefeito, não foi nada demais, além daquilo que nós já tínhamos discutido. Então ele fica jogando tudo em cima desse vereador, esse vereador convidou sim e disse que assim que o prefeito retornasse, Dessa parte, vereador. Senhor presidente, são 13 membros da comissão. Comparecendo ou não comparecendo, os 2 firmando o parecer é válido. Tanto esse membro que deixou de concordar com o parecer e assinado pelos 2, esse membro da comissão, ele pode dar um parecer diferenciado, e é em plenário.
Não quer dizer que tem 3 membros, 3 tem que concordar, não. Eu não concordo. E 2 vereadores concordam, vai prevalecer as 2 assinaturas. E o próprio, aquele que não concorda, ele pode dar até um parecer, e esse parecer encaminhado a plenário, mas aqui não é votado. Sim, é por isso que o parecer está em discussão, porque dos 3, 2 membros assinaram o mesmo, vereador. Só uma pergunta, ele pode ser retirado assim, como o vereador César falou, ele não foi convidado para participar da reunião. Sei, né? Na minha opinião, eu acho assim, se teve uma reunião com o prefeito, eu acho que alguém lá tomou nota da reunião e alguém assinou. Não sei se teve alguma ata. Não, mas tem uma ata, né? Se houve uma reunião oficial. Por via de regra, uma reunião oficial tem que ter uma ata. Ele devia estar anexa essa reunião com o prefeito, uma secretária, alguém dele lá assinando, lá dizendo que foi o acordo que foi feito com a empresa. Na verdade é assim, vereador Viana, o parecer ele está aqui para Vossa Excelência votarem contra ou a favor. Né? A documentação ela não foi encaminhada à mesa. Né? E aqui coloca até uma situação que semana passada o vereador Ademir havia me indagado do que havia sido tomada providência por parte da presidência. Não foi tomada providência nenhuma porque não havia relatório conclusivo. O relatório conclusivo foi apresentado hoje, tanto é que a data da reunião é a data de hoje, 29 de abril de 2014. Então a situação aqui está em discussão, né? Se for aprovado por Vossas Excelências, que é a voz uníssona, é o plenário, né? Serão tomadas as providências. Se for reprovado o parecer da comissão, a comissão pode até depois apresentar um novo parecer, mas aí as providências que estão estabelecidas aqui não serão encaminhadas pela presidência. Vereador, o senhor já encerrou, vereador Dilma? Não, só... Aí, na sequência, o vereador Antônio. Confirmarem com o vereador Ademir se houve uma ata na reunião com o prefeito e com o diretor da empresa, no dia que foi hoje, na reunião de hoje, teve alguém que tomou nota lá, alguém assinou alguma coisa, só para constar isso, se teve ou não. A ata foi feita na comissão dias atrás, daí o que foi discutido hoje entre este vereador, o empresário e o prefeito foi o Lionel notificou aquele parecer nosso com o que foi combinado hoje. Mas então não houve nenhuma ata na hora da reunião com o prefeito, não, né? Com certeza deveria ter uma ata. Deveria ter, Portanto, para acompanhar o processo que diz o senhor presidente. Bem, eu concordo com a Vossa Excelência. Continua em discussão. Isso é muito bom aí, esse vereador visto, porque daqui para frente a gente vai tomar mais cuidado e também corrigir Vossa Excelência, que tem feito também as coisas meio atropeladas e tem deixado passar. É bom se me cobrar, que vamos nos cobrar, é bastante caro isso aí. Pessoal, senhor presidente. Então, em nenhum momento eu quero ferir ninguém, mais de ninguém, mas com toda a sinceridade do mundo do meu coração, eu não fui convidado para esta última reunião, no dia de hoje. Fiquei sabendo pela manhã, a gente se encontrou aqui na Câmara, mais ou menos umas 11 horas. Daí vocês fizeram a reunião, não sei onde que foi feita essa reunião. Foi feita onde, vereador Ademir? A reunião com o prefeito e o empresário, foi feita onde? Vossa Excelência deveria se explicar melhor por que está indo contra essa aprovação. Deixar de dizer vou explicar porque a cobrar coisa que não deve. Ficou bem certo ontem, juntamente com o vereador Antônio e Vossa Excelência, que o que fosse discutido em favorável ao povo foi aqui feito um relato bastante favorável ao usuário, não indo a favor do empresário, nem a favor do executivo, simplesmente reduzindo as tarifas aí, que seriam as mais caras, a do sério e o pequeno. Vossa Excelência está querendo complicar a situação. Eu não me respondo a essa pergunta. Vossa Excelência não parece. Só uma questão de ordem, senhores. Eu tenho que bater, senhor presidente, porque essa acusação é liviana, porque eu convidei juntamente com o vereador Antônio, que estava ali, Vossa Excelência estava aqui na casa e disse que ia viajar para o Brasil. Peter, uma parte, vereador. Você deveria usar um critério, né? Por exemplo, haverá reunião amanhã.
Então o senhor assina ciente de que haverá uma reunião amanhã. O senhor assina ciente para que não chegue à conclusão de 2 parlamentares se debatendo aí por causa de uma coisa que pode ser resolvida dessa forma. Na verdade, eu só quero colocar aqui uma situação para que se mantenha a ordem no plenário. Para a presidência, os trabalhos estão concluídos. Como bem alertou o vereador Roberto, dos 3 membros, 2 assinaram. Para a presidência, se houver alguma falha naquilo que foi relatado no relatório, outras providências serão tomadas. O fato é o seguinte: o que Vossas Excelências tem que se atentar, e o que tem que ser objeto da discussão nesse momento é o teor do que está aqui no parecer, senhores. O processo de como se deu as reuniões, como se operou os trabalhos, isso daí é competência. A comissão, ela é um órgão independente. Vossa Excelência deveria de ter estabelecido um entendimento entre vocês. Já foram, só um pouquinho, vereador. Foram relatados aqui já as situações, essas situações estão amplamente registradas, mas só não perdamos o foco da discussão, que é o quê? As providências que foram apresentadas pelo relatório conclusivo da comissão e que são direcionadas à mesa diretora. A mesa diretora, para poder tomar essas atitudes, encaminhar essas providências, necessita da aprovação plenária. Então, essas questões que são à margem do que está aqui, o parecer está aqui. Para mim, como presidente da casa, a comissão concluiu os seus trabalhos na data de hoje, apresentando aqui. Situações outras poderão ser discutidas, mas aí em âmbito administrativo. Então, peço aos vereadores que tenham um pouco, acalmem mais os seus ânimos, e discutam aquilo que realmente deva ser discutido. Então, minha posição, senhor presidente e demais vereadores, é o seguinte: eu quero deixar bem explicado essa situação. Não estou acusando ninguém, estou acusando o vereador Ademir, o vereador Tiba, de nada. Só estou falando que não recebi convite para participar da reunião. Eu jamais chegaria aqui mentindo, usando de outras palavras para ferir a pessoa de qualquer um que faz parte dessa comissão. E o meu voto, como eu já falei, é contra. Eu não sou a favor de aumentar o preço da passagem para 2,60. Então eu sou contra, desde já manifesto mais uma vez aqui, o meu voto é contra a revogação, contra esse pedido aqui da comissão. Pelo Marcos, Pois não, vereador. eu sugeriria que observássemos essa lei que eles estão procurando aqui na casa, que se for subsidiada pela prefeitura, pelo prefeito, pela prefeitura municipal, ela que subsidia, porque ela já veio subsidiando até o ano passado. Então não tem porquê não continuar subsidiando o vale do transporte escolar. É muito simples. Mas isso, vereador, como eu falei, consta do decreto. Certo. Isso daí é uma questão única e exclusiva de competência do Poder Executivo. Pouco importa se o Poder Legislativo vai sugestionar ou não. O que nos cabe é o quê? Se constatado, digamos aqui a hipótese de que o decreto volte a valer da maneira como ele foi confeccionado originalmente, é onde consta esse valor aqui, o valor do vale transporte escolar a 2,60. Isso daqui estiver em contrariedade à lei, como agentes fiscalizadores do Poder Executivo, nós podemos tomar alguma outra atitude. Agora, nesse caso em específico, nós não podemos mexer no teor do que está no decreto. Continuando, só concluindo, senhor presidente, concluindo mesmo. São poucos os usuários desse transporte escolar. Já bem, os alunos do noturno, eles têm o ônibus gratuitamente. Os do ensino médio também. Então, são poucos alunos que estão usando para vir em função do Moisés do Pior.
tanto do Matarazzo quanto do quilômetro 4. São pouquíssimos alunos que vão usar esse vale transporte. Então, eu acho que se eles têm direito, por poucos que sejam, temos que dar a eles, dar a César o que é de César. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Alguém mais quer se manifestar? Peço palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Já vem ao presidente da comissão, vereador Ademir Rodrigues ali. Aqui o senhor fala aqui que analisando a documentação da empresa, foi demonstrado em planilha de custos e o déficit que vem se configurando em função de 2 anos, o valor das passagens de transporte coletivo. Tá? Então quer dizer que a empresa está com prejuízo durante 2 anos no valor da passagem. E aqui, lá na frente, o senhor colocou lá assim: assim sendo, os trabalhos dessa comissão resultaram preliminarmente na manutenção do preço da passagem para a linha do Cedro, quer dizer, foi mantido em R$ 7,50 a linha do Cedro, qual dizendo em sessão anterior que estava tendo prejuízo. Os valores dessa linha do Cedro aqui, ela vai estar mantendo prejuízo. Foi alocada para onde? Distribuição dos valores. A empresa vai manter com o prejuízo dessa linha do Cedro? É isso que eu quero saber, vereador, porque... Não, foi uma boa pergunta. Aqui, que esse vereador entendeu que ele não está trabalhando prejuízo, mas sim, ele não está tendo lucro. E ninguém pode ficar trocando 6 por meia dúzia. Já tem 2 anos e tantos ele trocando 6 por meia dúzia. Nós queremos o que ele continue. Eu acredito que não é lícito. Então nós temos que, eu achei por bem, a comissão achou por bem que esse 20 centavos aqui do itinerário vai pelo menos cumprir um pouco do déficit que tem lá Rio Pequeno e Cedro, que você sabe muito bem a defasagem que tem, a estrada ruim e também o mínimo de passageiro que ele tem lá. Então foi o que eu entendi pela lista que ele mandou, números de passageiros, né? Ele foi bem claro nos números que ele mandou, e eu, juntamente com a comissão, eu achei que pelo déficit de 2 anos e pouco, já houve bastante, alguns aumentos de combustível, e os funcionários dele também precisam de aumento, como falei. Esse vereador acabou de falar na reunião passada aqui que pai de família, para melhorar o bem-estar da sua família, precisa de aumento. Então, como ele vai dar um aumento aos seus cobradores e motoristas se ele não tiver aumento? Então, eu estou indo nessas condições. Eu não estou aqui defendendo A nem B, mas sim, eu quero que a coisa haja na realidade. Então, os números deles me convenceram, e Vossa Excelência, eu voto a favor, se quiser, tente, a planilha está à disposição de Vossa Excelência. Continue a discussão. Peço palavras, senhor. Pois não, vereador. Bom, senhor presidente, anteriormente, quando eu tinha solicitado à presidência a questão de ordem, era justamente alertar, como Vossa Excelência o fez, a alguns membros dessa casa, que o que está se discutindo aqui é o parecer, né? E nós estamos meio que fugindo, né? Então, eu sugiro que nós nos atenhamos ao que o nosso presidente propôs, de análise do parecer da comissão. Na reunião com o executivo da Pilar, nós colocamos da dificuldade do pessoal da área rural, que é um pessoal sofrido, né? E que já vem pagando um valor muito alto pela passagem. E nos propusemos
de que futuramente alguém, vamos dizer, a Câmara Municipal, o Executivo e Viação Pilar e algumas entidades de classe formar um grupo para acompanhar as próximas aumentos de tarifa. E esse vereador se propôs a isso. Então o executivo da Aviação Pilar, o Sr. Valdir, ele concordou em manter as tarifas das áreas rurais. Eu só quero lembrar a Vossas Excelências que a Aviação Pilar, não major sobre isso, são 2 anos. E nesses 2 anos, né, nós tivemos aumento de combustível, tivemos dissídio coletivo, aumento do salário mínimo, de peças. Então, veja, é necessário que se reajuste também as funções para a sobrevivência da empresa. E a proposta, então, é que futuramente esta casa encabece uma comissão, né, e que nós tenhamos tempo, né, de acompanhar passo a passo, e quando chegar na época vai estar, vamos dizer, tudo resolvido, não da forma como vem sendo feita, ou protelando por 2 anos, né, e ter que se fazer as coisas meio que no afogadinho. Muito obrigado. Muito bem, quem mais gostaria de se manifestar? Então eu vou colocar em votação o parecer. Aqueles que forem favoráveis ao teor do parecer, permaneçam como estão. E os que forem contrários ao parecer, que se manifestem. Esse parecer. O parecer está reprovado. Os vereadores que gostarem, que quiserem fazer a sua justificativa. Senhor presidente, Pois não, vereador. eu votei favorável pelo parecer da comissão, porque a gente sabe, sou vereador há 24 anos, eu nunca fui em empresa de ônibus, pedi para que me desse ônibus para velório, e cada vez que eu procurei a empresa, eu sempre paguei, fiz questão de pegar recibo. Eu acho que esse parecer da comissão, os membros foram muito felizes. E o vereador Ademir votou contra? Senhor presidente, alguma coisa está errada. Quem tiver de acordo com o parecer da comissão, permaneça como está. Os contrários manifestam. Foi dessa forma? Não. Os vereadores votaram contra o parecer. Reprovaram o parecer. O parecer da comissão. Reprovaram.